no Senhor. Se a vida apresenta motivos pra desanimar, A minha esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, A minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar. esperança está no Senhor. De dia e de noite, em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Quero dizer, vale a pena confiar. A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. Solo Cristo dá faith in the promise of His word. Es que el tiempo viene ya. Yo lo confío en bem alerta vou cantar. Oh, que esperança! Uma boa noite, meus queridos irmãos. Que bom estarmos mais uma vez aqui reunidos para o estudo da Santa Palavra de Deus.
eu queria nesse momento convidá-lo, antes de estudarmos a palavra, a fazermos uma oração em agradecimento ao Senhor. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nesse momento, mais uma vez, a Tua palavra será aberta. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos ajude a entender que há um Deus maravilhoso que está disposto a nos socorrer. Nesse momento tão especial, que possamos, nosso coração e nossa mente estar voltada para a Tua palavra. Que o que possamos entender aqui, possamos colocar em prática em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria dizer a todos os irmãos que a mensagem de hoje está atribuída a um amigo meu, que aprendemos bastante a ouvi-lo, e eu queria transmitir essa mensagem hoje, que é uma mensagem de conforto e esperança para cada um de vocês. Quero lhe convidar nesse momento a abrir a palavra de Deus no Salmo capítulo 40. Por favor, abra a Bíblia no Salmo capítulo 40, o versículo de 1 a 3, e vamos refletir nesse salmo que é do rei Davi. A partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Davi escreveu esse salmo em um momento em que ele estava passando por grande aflição. Esse salmo nos ensina o que fazer quando passamos por momentos de dificuldades e de aflição. A Bíblia, ela não foi escrita por acaso. Nós sabemos que Deus dirigiu de maneira cuidadosa para que tudo que foi escrito seja com um propósito. Estes 3 primeiros versos de Salmo ensinam lições importantíssimas para cada um de nós. Nós sabemos que, como na língua portuguesa, sempre que você quer entender uma frase, você deve procurar o verbo. E o verbo é o que dá sentido à frase. Por exemplo, se eu falar uma frase para os irmãos essa noite: eu comer, pode perceber que essa frase não tem sentido. Mas se colocar um verbo nessa frase, eu diria assim: mas eu vou comer. Veja que a frase passou a ter sentido a partir do verbo. E o interessante é que esses 3 primeiros versos de Salmos capítulo 40 apresenta 11 verbos, dentre os quais nós podemos descrever alguns, como por exemplo, inclinar, esperar, ouvir, clamar e assim demais verbos. Interessante que nesse salmo também apresenta 3 personagens. E esses 3 personagens, o primeiro que se apresenta é o personagem Davi, como sendo o sofredor. Davi representa quem está passando por aflição, por sofrimento. Davi é uma figura humana que está passando por aflição. Também esse salmo, ele descreve porque muitas vezes precisamos entender qual deve ser, o que o sofredor deve fazer no momento da aflição. Ele dá uma dica muito importante. Também esse salmo apresenta Deus como segundo personagem. Alguns verbos dele estão relacionados a Deus. O que Deus vai fazer no momento de aflição? No momento que o ser humano está de aflição, o que Deus vai fazer? E também o salmo apresenta o terceiro personagem, que são as pessoas. O que as pessoas estão vendo? O sofrimento. O que elas vão ver na vida das pessoas que estão sofrendo? Em primeiro lugar, vamos avaliar o primeiro personagem, que é Davi. Davi, o sofredor. No verso 1, nós podemos ver: esperei confiantemente pelo Senhor. Veja, esperei pacientemente pelo Senhor. Quem esperou? Sabemos que é Davi. Davi, o sofredor, ele é o que espera.
A primeira ação quando se está passando por aflição é esperar pacientemente no Senhor. Essa é a primeira dica. E a Bíblia diz também que ele se inclinou. Quem se inclinou? Aqui apresenta-se o segundo personagem, que é Deus. Quando eu estou aflito e espero confiantemente no Senhor, a Bíblia diz no Salmo, Ele, Deus, vai se inclinar, vai ouvir, vai me tirar do poço, vai me colocar sobre uma rocha, vai me firmar os passos. E a Bíblia diz que Ele vai pôr um novo cântico no coração. E a Bíblia também retrata, e aqui as pessoas que estão vendo o que Deus está fazendo na minha e na sua vida, muitos, a Bíblia diz que não são poucos, são muitos, eles verão. A Bíblia diz que eles vão ver, temer e confiar no Senhor, pelo que está fazendo na minha e na sua vida. Quais são as lições que nós podemos tirar desse salmo? Esse salmo está dizendo o seguinte: você está passando por momentos de aflição, momentos de luta, você tem que fazer duas coisas: esperar e clamar. Esperar e clamar. Esperar e clamar. Interessante. Tem pessoas que quando estão passando por aflição, o que elas mais querem é se levantar. É natural do ser humano. O que elas mais querem é se firmar e se alegrar. Há até quem diga e dê conselhos: se alegre, se firme, espere. Mas o interessante é que a Bíblia diz que só há duas coisas que nós temos que fazer: é esperar e ser paciente. E essas duas coisas são as duas coisas que o ser humano não gosta, nem eu nem você, de fazer. É esperar e ser paciente. Os dias que nós estamos passando são momentos difíceis, porque os últimos dias, antes da volta de Jesus, a Bíblia diz que realmente seriam difíceis. O convite que eu tenho a fazer para você, meu irmão, é: espere com paciência no Senhor. E nesse processo de espera, Deus quer moldar o caráter do cristão. Nessa segunda parte da mensagem, eu queria que você refletisse acerca disso. O processo de transformação de caráter de Deus. A pergunta que eu tenho a fazer essa noite é a seguinte: como é que Deus transforma o caráter do ser humano nesse processo de espera? Quero convidar você mais uma vez a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Abra a sua Bíblia. O versículo 1. Acompanhe comigo a palavra de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O interessante é que Paulo não está falando de justificação nesse verso. Ele está falando para pessoas que já foram justificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Nós aprendemos com Paulo que eu não preciso fazer nada para ser justificado. Eu preciso aceitar o que já foi feito por Cristo Jesus. E a pergunta que nós temos a fazer após esse verso: o que é que tem que continuar acontecendo na vida da igreja depois da justificação? Porque a justificação não é o único processo de salvação. Para isso, eu quero usar uma ilustração. E a ilustração que eu quero usar essa noite para vocês é a seguinte. No tempo em que os carros estavam sendo criados, na época de Henry Ford, esse homem ele criou uma equipe para montar os primeiros carros. E a história nos diz que essa equipe ela era responsável por montar todo o carro, desde a carcaça até o último ponto do carro. Mas o interessante é que Henry Ford percebeu que aquela pessoa que montava bem o motor não era a mesma pessoa que montava bem o pneu, outra parte do carro. E assim, percebendo o atraso no trabalho para a montagem do carro, ele cria uma linha, a chamada linha de montagem.
Essa linha de montagem, ela mostra que ele criou uma equipe para cada parte do carro. A linha de montagem é, o carro só entra a carcaça de um lado e sai pronto do outro, ele sai aprovado do outro. Uma equipe para cada linha de montagem, para que o carro fosse aprovado, fosse completo. O interessante, eu quero falar um pouco sobre a linha de montagem de Deus. Nesse processo de transformação de caráter. O que Deus faz para transformar o caráter? Essa resposta está no verso 3 e 4 do capítulo 5 de Romanos. Acompanhe comigo novamente. Versículo 3, versículo 4, a palavra diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência um caráter aprovado, e um caráter aprovado é esperança. Interessante, a palavra de Deus, ela descreve tribulação, paciência, caráter aprovado e esperança. É exatamente isso que Deus usa na sua linha de montagem do caráter humano. Paulo afirma que você entra na vida cristã através da justificação. Mas o processo não está completo. Deus vai continuar transformando a minha e a sua vida. E sabe qual é o processo de transformação de Deus? Primeiro passo no processo de transformação de Deus, o apóstolo Paulo fala: a tribulação. Começa com a tribulação. É o primeiro passo de Deus na transformação do caráter do ser humano. Nós estamos com a igreja fechada por causa de uma pandemia. Sabemos disso. Mas logo mais vamos ter uma igreja fechada por causa de um decreto. Quando nós falamos de tribulação, nós estamos falando da linha de montagem de Deus. Talvez a nossa igreja não estivesse pronta para um decreto. Analise bem. Pensando nisso, Deus permitiu que essa pandemia fosse como um treinamento para aquilo que vai acontecer no futuro de pior. A tribulação, Deus usa como um treinamento para aquilo que estamos preparando para o futuro. O texto diz que a tribulação leva o povo a esperar com paciência. Não é o que diz o texto? É para um momento como nunca houve que Deus está nos preparando para essa tribulação e dificuldade. Vamos ter que desenvolver paciência, irmãos. É o que o texto diz. Fomos justificados. E que a paciência precisa ser desenvolvida. Porque a profecia diz que vai chegar um momento que nós não vamos poder nem comprar nem vender. Estamos passando por momentos difíceis. Momentos piores virão, em que nós não vamos poder nem comprar e nem vender. Se você está orando, pedindo a Deus para ser mais paciente, parabéns, Deus está respondendo a sua oração. Parece estranho isso, mas Deus responde a oração. Para desenvolver a paciência é preciso que em primeiro lugar venha a tribulação. Deus está colocando a igreja na linha de montagem de caráter. Essa é a minha conclusão. Eu gostaria de dizer que, pela primeira parte, na linha de montagem de Deus é a tribulação. E a tribulação, a Bíblia diz, produz paciência. E a paciência produz um caráter aprovado. E por último, produz esperança. Nada vai abalar o cristão que passa pela linha de montagem de Deus. Talvez esteja passando por esse processo de tribulação, mas saiba que essa é a linha de montagem de Deus. E isso nada vai abalar, porque Deus está preparando para algo mais com paciência, caráter aprovado e esperança. Deus tem os seus, queridos. Essa é a certeza que nós temos que ter. Deus tem os seus. E esses seus, eles nunca dobraram o joelho a Baal. E eles nunca vão dobrar. Vão continuar firmes. A gente quer primeiro a igreja, que a igreja tenha esperança. É costume nosso, é comum do ser humano dizer para a igreja que tem esperança. Mas conforme a palavra de Deus, a esperança não vem em primeiro lugar.
quando ela precisa passar primeiro pela tribulação. Esse processo que estamos passando está nos preparando para um outro processo, que é a paciência. Para um outro processo, que é um caráter aprovado. E assim, podemos dizer que nós temos esperança. É hora de esperar com paciência e clamar. Esse é o apelo da palavra de Deus. Essa é a nossa parte. Compramos a parte que nos corresponde. Paciência, clamar e ter paciência. A parte de Deus, Deus vai se inclinar e ouvir. Você já parou para pensar nisso? O Deus do universo, grandioso, maravilhoso, se inclinando para ouvir a oração de cada filho seu. Deus vai se inclinar, quando nós esperamos com paciência, Deus vai se inclinar e ouvir, vai tirar do poço, vai colocar os pés sobre uma rocha, vai firmar os nossos passos. E a palavra de Deus diz que Ele vai colocar um novo cântico no meu e no seu coração. E o mais belo e bonito é saber que as pessoas, a Bíblia usa até essa expressão, muitos vão ver, muitos vão temer e confiar no Senhor. Eles vão ver o que Deus está fazendo para o seu povo. Deus estará realizando maravilhas. Queridos, a glória de Deus será vista na igreja através de um caráter transformado. Mas primeiro vem o processo da tribulação, que desenvolve paciência, caráter aprovado e assim esperança. Tudo que está acontecendo, entre muitas explicações, é porque Deus tem que transformar o nosso caráter. E essa noite eu gostaria de concluir convidando você, meu querido irmão, minha querida irmã, a nos voltarmos para o Senhor, a clamarmos a Deus, a ter paciência e esperar no Senhor. Gostaria você essa noite de clamar a Deus. Eu gostaria você de entender os planos de Deus, essa linha de montagem de Deus. Tempos difíceis, piores virão. Quem sabe o momento que estamos vivendo está dentro dos planos de Deus para preparar a mim e a você, para preparar nosso caráter, porque num tempo certo muitos irão glorificar o nome do Senhor, porque a nossa vida foi transformada. Eu vivi tão longe de Jesus, desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão. Foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim. Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus, completamente sou. Em sua graça e seu querer, hoje sei quem sou e também quem fui.
Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou, o passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu, não sou mais eu não sou mais eu, não sou mais eu não sou mais eu, não sou mais eu. Quero convidar você, essa noite, a orar junto comigo. Oremos. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela esperança da Tua Palavra. Nós sabemos que estamos passando pela linha de montagem de Deus. Sabemos que o caráter do ser humano está sendo transformado. Um dia nós fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas sabemos que o processo não para aí. Deus usa métodos, como o apóstolo Paulo diz, a tribulação, para que a tribulação produza paciência. Precisamos ser pacientes. Para que essa paciência possa produzir um caráter aprovado. E só assim a esperança possa brotar em nossos corações. Meu Deus, abençoa a Tua igreja. Que esse momento seja um momento de aprendizado. Que possamos aprender a confiar mais no Teu poder e na Tua providência. Em nome de Jesus. Amém.